Situações de Balbuena e também de Danilo, que hoje foi liberado pela Juventus para negociar sua saída do clube. Também vamos falar sobre Emerson Rodrigues e a apresentação do Vasco para o Campeonato Carioca. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Gigante da Colina, que hoje se apresentou, né? Eu já trouxe informações aqui para vocês no vídeo mais cedo, porque os jogadores hoje passaram por exames, tiveram aí toda a questão de conversa com o Ramon Lima. Os jogadores também passaram por uma preparação física, tudo isso visando o início do Campeonato Carioca. Jogadores como De Luca, Serginho, Vitor Luiz, Zé Gabriel, entre outros, estavam aí entre os relacionados. O Jair e o Paulinho, assim como o Coutinho, eles passarão por uma questão de recondicionamento físico. Eles estão trabalhando para voltar em 2025 melhor. Apesar de eles estarem usando as dependências do CT Moacir Barbosa, a priori eles não estarão nesse grupo que se apresentou hoje e que vai começar o Campeonato Carioca. Eles só estão mesmo fazendo esse trabalho. O Coutinho já tinha falado sobre isso na entrevista do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E por isso, vai ser normal você ver esses jogadores aí treinando no CT Moacir Barbosa, porque estão colocando a sua parte física em dias. Isso já era uma promessa dos jogadores. O Vasco estreia no dia 11 contra a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco ainda precisa acertar a questão dos seus direitos de TV, né? Vamos ver aí como é que vai ficar, porque até o momento não ficou muito claro. O Vasco acertou com a Globo, o Vasco não acertou com a Globo, o Vasco acertou com a Brax, não acertou com a Brax, enfim. E a gente vai saber aí onde assistir esses jogos do Vasco, que inicialmente terá esse time aí jogando de forma alternativa. A outra parte dos meninos da base estreiam na Copinha, aí a gente vai ser comandado pelo Curopos. Falando de mercado da bola, a gente trouxe uma informação na semana passada, inclusive o João Boi traz essa informação também, que o Vasco estava de olho no Balbuena. Hoje o Murito, toda a rapaziada do GE, confirmaram que o Vasco realmente está de olho no Balbuena. Qual a situação do Balbuena? Balbuena tem um salário considerado alto. Ele está em fim de contrato. Ele já pode assinar a partir de janeiro um pré-contrato. É um jogador que o Carille gosta e que poderia vir para o Vasco. Mas nesse momento, há negociações para poder o Vasco ter um jogador que se adeque à sua realidade financeira. Nesse momento ainda não está fechado. O Vasco conversa com o jogador, com o staff do jogador, para saber a melhor solução. É um jogador que vê com bons olhos voltar ao Brasil, até porque na última passagem dele pelo Brasil não foi muito boa, não foi uma passagem como ele queria, voltou ao Corinthians, não conseguiu se fazer aquela primeira passagem que ele tinha feito, e até para ter uma melhor imagem dentro do futebol brasileiro. Mas nesse momento não é um negócio fácil por causa da questão dos valores. Deixando isso bem claro para vocês. Não é um negócio que está fechado por causa dos valores. Falando também de outro zagueiro, e aí a gente fala do Danilo. O Vasco teve sim um interesse em contratar o Danilo, só que é o seguinte. A gente, quando trouxe essa informação aqui sobre o Danilo, eu falei na época que tinha um time italiano querendo o jogador, que buscava a contratação do jogador. O Vene Casagrande procurou informação o staff do Danilo, que revelou que hoje é mais fácil que o jogador continue na Itália. Isso é bem provável, porque o Danilo tem mercado, alguns clubes da Itália o procuraram, inclusive a informação do Vene é que Danilo poderia estar indo para a Atalanta, que é aí uma possibilidade para o Danilo prosseguir a sua carreira se mantendo aí no futebol brasileiro. Então, pode ser que a gente não tenha Danilo aqui, até por ser um jogador que tem um mercado lá no futebol da Itália,
apesar dele estar aí, ser colocado no mercado para ser negociado, ele não está livre não, viu gente, tem que pagar a Juventus para poder contratá-lo. Mas Danilo aí, muito pouco provável que ele venha para o Vasco, só se o Pedrinho mudar toda a estratégia no mercado, e aí faça uma proposta muito boa e desbanque lá o time italiano. Caso contrário, o Danilo continua no futebol italiano. E sobre Emerson Rodrigues, como também trouxe o amigo Vene, ele continua no Vasco até o final do seu contrato, porque o Vasco teria que pagar uma multa, pagar os salários do jogador até o final do contrato, mesmo rompendo. O jogador não tem risco de ter uma renovação, eh, ficar no Vasco. O Vasco tem que comprar o jogador porque tinha que classificar para a Libertadores, isso não aconteceu. Mas nesse momento o jogador fica. Será opção para Fábio Carille até o final do seu contrato. Se vai ser utilizado, se não vai ser utilizado, aí eu já não sei, porque o Emerson Rodrigues, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, a questão dele ter faltado aquele treino, foi questionar o Felipe, fizeram com que o Emerson Rodrigues perdesse um pouquinho de prestígio dentro do Vasco. E, obviamente, isso é passado para o novo técnico. Isso é passado por quem está no dia a dia do Vasco. Enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer aí com o Emerson Rivaldo Rodrigues, que fez alguns gols interessantes, jogou algumas partidas boas, outras nem tanto, teve erros bizarros, teve gols que a gente não acreditava que ele faria. Enfim, mas até o momento, até o final do seu contrato no meio do ano, ele fica no Vasco, ainda não será devolvido ao Inter Miami. Só se o Vasco chegar a um acordo ou se o Inter Miami tiver uma equipe que queira contar com o futebol do jogador, aí o Vasco não vai fazer esforço para não liberar o jogador, liberará sim. Enfim, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Qualquer nova informação a gente volta aqui. Aquele abraço, saudações vascaínas e